seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Caríssimos, nós festejamos a festa de São Pedro e São Paulo, os dois grandes baluartes da fé, os dois grandes pilastras, dos grandes pilares da fé. Todo edifício, toda construção, para permanecer sustentada, ela precisa de colunas. Tiramos essas colunas aqui, o edifício cai. Por isso, celebrar essa festa, que na verdade foi celebrada no dia 29, a Igreja do Brasil coloca sempre as grandes solenidades para os domingos, para que o maior número possível de cristãos possam participar. A Igreja jogou para a Igreja do Brasil, porque além de igreja, ela é brasileira, então ela sabe que você não ia à missa, a igreja é esperta. Ela botou para o domingo para você participar, e o intuito dela é de fazer recordar, rememorar os feitos heróicos desses homens que nos deram as primícias da fé. A igreja celebra de vermelho, meu caro. 2 homens derramaram o sangue. Aliás, muitos homens. A igreja foi fortissimamente regada por muito sangue. E a igreja celebra hoje de vermelho para recordar o sangue dos mártires. Vou te dar uma dica, um macete. Entrou na igreja, tá tudo de vermelho, tu começa a ficar com medo. Porque alguma coisa vai... Ou ela está celebrando o sangue de alguém, ou ela está celebrando o Pentecostes. É porque o bicho vai pegar, minha gente. Hoje tu já sabe que tu vai sair daqui arrasado, né? Celebramos Pedro e Paulo, e em nenhum momento a igreja quer que adoremos essas duas imagens, esses dois ícones, mas que essa igreja, que não é de Pedro nem de Paulo, é de Cristo, ela foi dada a chave a esse homem, a Pedro. E as leituras, elas querem nos fazer identificar, né? Nos dá a identidade da igreja. Primeira coisa que é importante falar é que essa igreja não é de Pedro, meu caro. Pouco tempo vendo aí televisão, uma correspondente de um canal televisivo, não faço falar porque eu não vou falar,
Ela disse assim: estamos aqui no Vaticano celebrando a festa dos dois grandes fundadores da Igreja Católica, Pedro e Paulo. Eu falei, pra você. Que isso, querido? Pedro e Paulo, os fundadores da igreja? Não, esquece isso, meu querido. Nada a ver que tu falou, nada a ver. Pedro e Paulo, eles são as pilastras. E hoje Jesus dá a Pedro a chave. Ah, se ele soubesse para que ele está dando a chave, não é verdade? Ah, se ele soubesse. Às vezes a gente tem acesso ao evangelho de hoje e a gente fala, não, Jesus, para ele não entrega a chave para ele não. Ele vai te negar 3 vezes, ele é fraco, ele é o mais covardão de todos. Mas ele tem a chave, meu caro. Papa Bento XVI, agora eu vou mudar de tom com você. O Papa Bento XVI, fazendo uma leitura agora, uma homilia belíssima no dia 29. Leiam o Papa Bento, católicos. Leiam o Papa Bento. É vitamina C, para a alma. Bento XVI, ele fez uma leitura, né, uma memória do nascimento de Roma, coisa belíssima, momento cultural agora. Do nascimento de Roma, como Roma nasceu, como tudo aconteceu. E ele rememorou, claro, você que estudou história sabe que Roma nasceu, né, construída sobre 2 nomes, Rômulo e Remo. Se você um dia for a Roma, você vai ver que o símbolo é uma loba, né, dando de mamar para 2 crianças, 2 gêmeos, pequenininhos. Qual é a história desses dois? O Papa Bento XVI lembrava uma coisa interessante, é importante fazer hoje memória disso tudo para a gente entender quem é a Roma que nós celebramos hoje, a capital da fé cristã. A Roma é eterna. Já escutou a Roma é eterna? Você chora, tem que chorar quando você escutar. É o nosso hino. E o Papa XVI falou que esses dois, os cristãos sempre viram nesses dois, né, em Pedro e Paulo, as antíteses dessas 2 memórias da mitologia romana. Essas 2 crianças nasceram do deus Marte, são filhos do deus Marte, com a mãe chamada Rhea Silvia. E Rhea Silvia engravidou de um deus, teve 2 crianças, e o tio de Rhea Silvia ficou muito nervoso com ela. Não sei o que estava acontecendo aqui, ele ficou por conta do samurai, mandou matar a sobrinha, pegou as 2 crianças, botou no cesto e desceu o rio Capitólio abaixo. As 2 crianças foram descendo o rio abaixo, até que encostaram, né? O nascimento é muito similar, aliás, a salvação dos 2 é muito similar de Moisés no Antigo Testamento. Essa cesta parou no rio Capitólio, nas margens, e uma loba teria encontrado 2 crianças, teria dado de mamar essas crianças. Essas crianças cresceram, viraram hominhos, ficaram grandinhos, aprenderam a caçar, aprenderam a sobreviver. E aí então veio a brilhante ideia de fundir uma cidade. Vamos fundar uma cidade. Cada um deu o nome. Rômulo, né, o irmão mais espertinho, tal como Abel e Caim, decidiu chamar de Roma. E a disputa ficou feia entre os dois, até que Rômulo matou o irmão Remo e fundou a cidade de Roma, que faz menção ao seu nome. Ali nasceu a cidade romana. Roma nasceu sobre o derramamento injusto de um... grava essas memórias que vai ser importante para a gente fazer agora a analogia, a alegoria, tá? Roma nasceu sobre o derramamento de um sangue, de um fratricídio. Irmão matando irmão, tal qual Caim mata Abel. Desde a origem da humanidade, desde que o mundo é mundo, sempre vai acontecer. Onde tem homem, tem sem-vergonhice. Onde tem homem, tem corrupção. Onde tem homem, tem um instinto malvado e perverso. E o que acontece? Roma nasceu sobre esse sangue, um sangue injusto. Um irmão se levanta contra o irmão. Coisa feia, né, minha gente? Papa Bento XVI, olhando para Pedro e para Paulo. Cadê Paulo? Está lá escondidinho, lá embaixo. Os 2 estão aqui. Diz que a nossa Roma, a Roma dos cristãos, nasce também sobre 2 irmãos. Não mais Rômulo e Remo, agora Pedro e Paulo. Não mais um irmão contra o outro irmão, mas 2 irmãos que derramam o sangue por uma única causa. Olha que coisa bela, minha gente. 2 irmãos que derramam sangue, não mais um contra o outro, embora por muitas vezes divergências, diferenças, diversidades. Gente, há uma distância, um abismo entre os 2. Pedro era um pescador, era gente simples, era gente dos nossos. Paulo era um intelectual. Essa igreja é feita pra gente diferente. Ninguém tem que ser igualzinho aqui, meu caro. Para com essa mentalidade de pensar que a igreja é lugar de gente uniforme, que eu tenho que parecer com ele, que ele tem que parecer com aquele, que a gente tem que ser tudo igualzinho. Não, a igreja é para diversidade. Cada um tem uma cabeça, cada um tem uma educação, cada um tem uma cultura.
Mas o que chama a atenção essa igreja é que cada um na diversidade deve apontar para uma única meta. 2 irmãos, agora não mais Rômulo e Remo, entregam o sangue por uma causa em comum. Formidável isso, né? E hoje eles estão sofrendo, a primeira leitura e a segunda leitura, o martírio dos 2. Se a gente começa a ler o Atos dos Apóstolos, o grande manual de eclesiologia, o que é eclesiologia? É o ramo da teologia que estuda a história da igreja. O grande manual da igreja está no Atos dos Apóstolos. Quer estudar sobre a igreja católica? Quer saber quem é essa igreja? Leia Atos dos Apóstolos. E nos Atos dos Apóstolos, Pedro está na prisão. Olha que coisa interessante. Mas eu não sei se você prestou atenção, é preciso atenção aos detalhes. Eram os dias dos pães ázimos. Esse é um detalhe sutil para a gente entender por que Pedro está na prisão. Era o dia da Páscoa, meu querido. Páscoa lembra passagem, Pessar. Passagem da morte à vida. Passagem da escravidão à liberdade. Páscoa lembra o cordeiro imolado no altar. O cordeiro imolado nas mesas das famílias judias. Isso é a passagem. Pedro está sendo entregue no dia que celebramos uma Páscoa. Ou seja, quem agora é o cordeiro da vez? É Pedro. Pedro está associado ao cordeiro. E de repente a igreja ora por Pedro. Coisa bela, gente. A gente tem que ficar com vergonha hoje na missa. Tem que ficar com muita vergonha. Se você não sai daqui com vergonha, você não participou da missa hoje. Participou, não é? Assistiu, não. A igreja ora por Pedro. A igreja está rezando. E aí Deus envia um anjo que abre as portas e Pedro pode sair. Atos dos Apóstolos está querendo nos catequizar. Lucas, que o escreveu, é um catequista. E a grande catequese lucana é que quando a igreja ora, uma coisa acontece. Não só a oração de Pedro atinge a igreja, mas a oração da igreja atinge Pedro. Formidável, né? Agora pode apertar o cinto. A outra catequese de São Lucas, é que a grande libertação que a igreja precisa parte da oração. Agora o negócio vai esquentar, querido, desculpa. Quer uma igreja diferente? Você precisa de uma igreja melhor? Está decepcionado com a igreja, não é verdade? Quem nos decepciona com a instituição em si? Com homens, com esse, com aquele? Ah, meu caro, com certeza haveremos de nos decepcionar. Nós só escolhemos por quem vale a pena sofrer. Mas essa reforma que nós tanto esperamos da igreja, queremos uma igreja diferente, não é verdade, minha gente? Claro que queremos, porque Deus quer uma igreja melhor. Só que a reforma da igreja é uma reforma que parte de dentro para fora. Uma reforma da oração, meu caro. Você está como preso, você está nas prisões. Quais são as prisões que você se encontra hoje? As prisões das drogas, prisões dos vícios, prisão da depressão, prisão da solidão. Quais são as prisões que você se encontra hoje? Quer ser liberto dessa prisão? Então, meu caro, ó, joelhinho na chão, ó, mãozinha junta. É assim que a gente é liberto, viu? Tudo parte da oração. A igreja ora. Um grande padre francês chamado Jean-Baptiste Chotard escreveu um livro chamado A Alma de Todo Apostolado. Eu quero que todos vocês leiam. Procura na net hoje à noite, dever de casa para todos. A Alma de Todo Apostolado. E ele faz uma coisa que é brilhante. O primeiro apostolado da igreja é o apostolado da oração. Quer fazer melhor para a igreja? Hoje a gente tem a tentação de pensar: qual é o cargo mais importante na igreja, hein? Você que gosta de aparecer mais ou menos assim, você pensa assim: eu quero o cargo mais importante, que eu quero estar à frente. Tem gente que tem necessidade de saber disso. Eu vou até ficar quieto, mas não vou ficar não. Jean-Baptiste Chotard, ele diz assim: o encargo mais importante na igreja, que é de mais belo, o que é mais importante, e o primeiro apostolado, a oração. Faz bem para a igreja quem reza pela igreja. Quer fazer melhor para a igreja? Você quer um cargo de importância? O Padre Lã vai dar encargos para todo mundo aqui hoje, já que beleza, todo mundo vai sair encarregado. O melhor encargo da igreja, meu querido, é aquele que reza. Essa igreja está de pé por 2000 anos porque pessoas estão rezando por nós nesse momento em oração. Como não se lembrar dos carmelitas, como lembrar de homens e mulheres que morreram por causa da oração. Essa é a grande reforma que parte da igreja, tá?
Paulo, na segunda leitura, está escrevendo a Timóteo, um companheiro de missão, companheiro de apostolado. Aliás, eu vou terminar essa homilia falando sobre o teu apostolado. Eu vou jogar tudo isso, toda essa tese, essa teoria para o teu apostolado em casa. Bom, tudo nos recorda apostolado, apóstolo. Segunda leitura, Paulo escreve a um irmão do apostolado, né? Embora teses afirmam que essa carta não teria sido de Paulo por algumas provas, por algumas nomenclaturas, alguns nomes que não são próprios de Paulo, alguns termos, mas não importa seja Paulo ou seu discípulo. Essa carta é direcionada, endereçada a Timóteo, um grande companheiro de Paulo, sem dúvida, e Paulo está na prisão. Sabendo que vai morrer em breve, escreve uma carta. Se você tem que escrever uma carta sabendo que vai morrer, que carta que tu vai escrever? Fala a verdade para mim. Você escreve uma carta desesperada, socorro! Paulo escreve uma carta que ali está todo o seu testamento. A segunda leitura hoje, meu caro, você tinha que tomar de 6 em 6 horas, igual o de diclofenaco potássico. Você tinha que tomar de 6 em 6 horas para curar tudo. Paulo escreve o testamento. É a carta mais bonita de São Paulo, sem dúvida. Paulo diz: quanto a mim, Timóteo, eu já estou prestes a ser entregue em sacrifício. Aproxima-se o dia da minha partida. Combati o bom combate, terminei a minha corrida, guardei a fé. Agora só me resta uma coisa: a coroa. A coroa que o justo juiz me dará, a mim e a todos aqueles que acreditaram, que creram, que aderiram a essa verdade. Paulo, sabendo que está prestes a sua morte do sacrifício, Paulo também está configurado ao cordeiro. Paulo também agora vai ser imolado. 2 cordeiros hoje que a igreja celebra, Pedro e Paulo, associados ao cordeiro que é Cristo. De tal forma, uma morte tão similar, né? Um entregue pela cruz, foi buscado de cabeça para baixo, você que não sabia disso, e outro pela espada. E ambos morrem numa causa nobilíssima. Paulo ensina a igreja da época de Timóteo e a todo e qualquer cristão de todos os tempos e todas as eras. Paulo lembra que por uma causa nobre vale a pena sofrer. Quando o ideal é maior que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Quando o ideal é maior que a vida, vale a pena dar a vida pelo ideal. Paulo tem um grande ideal, né? Você tem vivido por um grande ideal? O que é que faz você perder a noite de sono? O que é que faz você ficar nervoso, ansioso? O que é que te tira a fome, por exemplo? É uma causa nobre, querido? Então vale a pena. Cai de cabeça. Tem perdido noite de sono por causas que não são nobres, fraquinhas? Ih, querido, fraquinho você, não vale a pena. Faz isso não, filho. Desgasta a vida. Você perde essa vida e perde a outra. Se é para perder uma, perde somente uma, perde essa, para ganhar a outra. A vida eterna é para esperto, meu querido. A gente pode estar até perdendo essa vida, nós estamos perdendo essa vida, mas estamos perdendo mesmo. Minha juventude está toda perdida. Estou perdendo para esse mundo, mas para ganhar no outro. Agora há quem escolha perder essa e a outra. Paulo ensina que essa segunda leitura tinha que ser, olha, quem dera, vamos fazer um combinar. Vou combinar uma coisa com você hoje. Vou fazer não faz figuinha que não vale. Quando eu morrer, você vai ler essa segunda carta, a segunda leitura para mim hoje. Combati. Não, eu queria morrer com esse testamento. Aliás, a segunda leitura ela me permite, inclusive, terminar o dia com ela. Quando você botar a cabeça no travesseiro, quiçá, você possa repetir como São Paulo hoje: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, fiz bem o que eu tinha de fazer. Agora só me resta a coroa e um soninho tranquilinho. Quer dormir melhor? Não toma nada não, reza que é melhor. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a minha memória. Como está o teu apostolado? Sim, hoje a gente celebra a identidade da igreja. Eu falei que Pedro tem a chave, né? Como entender Pedro receber a chave? Logo Pedro, o mais covardão de todos, está aqui. Aquele que nega 3 vezes, aquele que sai correndo. Ele estava mesmo de pé, ele estava perto da cruz na hora mesmo. Você encontrou São Pedro perto da cruz por algum momento? Ninguém viu, deu linha na pipa. Mas é ele quem tem a chave. No mundo antigo, você só pode entender o evangelho de hoje se você for no mundo antigo e se você for no evangelho de São Lucas. No evangelho de São Lucas, por exemplo, Jesus diz a Pedro e aos apóstolos: Pedro,
Satanás me pediu permissão para peneirar vocês como na peneira, mas eu rezei por ti. Esquisito isso. Jesus diz que os apóstolos foram pedidos por Satanás. Satanás queria a cabeça dos apóstolos, dos 12. Mas Cristo ora por quem? Por Pedro. Jesus sabe perfeitamente que consolidando a fé de Pedro, os apóstolos estão salvos. Consolidando a fé desse homem, pedra, né, Kefa, a pedra, Petrus em latim, consolidando a fé de Pedro, a igreja está toda salva. Ele é o ponto da unidade, meus irmãos. É ele quem preside a caridade da igreja, não é verdade? E se a gente for no mundo antigo, o homem que tinha a chave era aquele que guardava todo o palácio. Sim, o mordomo, o governante, né? Ou então o administrador do palácio, ele tinha a chave. Quem era o homem da chave no mundo antigo? Era aquele que decidia que hora se abria, que hora se fechava as portas do castelo, do palácio. Era o homem que tinha a chave. O homem que tinha a chave era aquele que decidia quem ia entrar no palácio, quem ia ficar no portão do lado de fora. O homem que tinha a chave, quem decidia a quem o rei ia receber como visita, era ele quem decidia. O homem da chave decidia inclusive o que ia entrar e o que ia sair da despensa do castelo, do palácio. A despensa. O nosso rei tem uma despensa. E Pedro tem a chave da despensa. O que Deus tem de melhor para a gente hoje está na despensa de Deus. Saber que Deus tem um armário também, tem tudo de bom lá. Mas é Pedro quem abre isso. Pedro liga, está ligado. Pedro desliga, está desligado. Esse é o poder da igreja. Desculpa você que nasceu ontem aí, você que tem pouquinho de história, que é fraquinho, mas nós que temos 2000 anos, não tem como rememorar nenhum benefício, nem espiritual, nem temporal da sua vida que a igreja não tenha se metido. Porque se você nasceu, foi por intervenção da igreja. Se você é filho de Deus, foi por intervenção da igreja. Se você escorregou na fé, quem te soergueu? A igreja. E quando você partir dessa para melhor, diz o grande padroeiro dos pagos, né, São João Maria Vianney, quando você partir dessa para melhor, quem vai abrir a porta para você? É a igreja. Não existe nenhum benefício sem recordar a igreja. E Deus obedece a voz dessa igreja. A igreja ora, a coisa acontece. Daqui a pouquinho Deus vai obedecer a voz, por exemplo, da igreja. O sacerdote impõe as mãos e Deus obedece, transforma as substâncias. Sabe o que tira o nosso choro, por exemplo, para a gente dormir bem pra caramba? Sabe o que é? É quando a gente diz para você: eu te perdoo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não estou te absolvendo agora não, você continua com pecado. É Deus quem te perdoa. Deus escuta a voz da igreja. Essa semana a gente vai estar em retiro, a gente não vai poder te esperar, mas na outra tu vai lá, tá bom? É Deus quem perdoa. Padre, abençoa para mim. É Deus quem abençoa. Deus atende a voz dessa igreja. E essa igreja que Deus espera de nós, caríssimos. Vamos fazer uma igreja melhor para Deus. Vamos fazer. Deus conta com a gente, meus caros. Como está o teu apostolado hoje? Sim, agora é a hora que eu vou jogar tudo isso, toda essa bomba, batata quente agora vai pro teu colinho. Desculpa por isso com você, mas eu tenho que fazer. Apostolado lembra de apóstolo. Onde Deus te chama a ser apóstolo hoje? Onde Deus te chama a ser Pedro e Paulo? Apostolado, meus caros, é o que a gente está precisando. Apostolado no trabalho, apostolado em casa, apostolado na igreja. Não, na igreja tudo bem, a gente precisa de grandes apóstolos na igreja, mas que quando eles saiam da igreja, eles façam bonito também. Juventude, apostolado, juventude na escola, a gente precisa de vocês lá. Deus quer a igreja na escola. E onde a gente vai, vai a igreja. Tá me entendendo? Quem é a igreja? Você é a igreja. Uma vez uma menina perguntou assim, estudante de história: você é padre? Eu falei, sou. Ela falou assim, e a igreja tá mal, hein? Fiquei por conta do samurai. Eu falei, querida, tá vendo? Eu falei, querida, você é batizada? Ela falou, eu sou. Eu falei, então você também é igreja, sabia disso? Ela, não sabia. E a igreja tá mesmo mal, hein? Nós somos a igreja.
Nós somos a igreja. E quando a gente faz vergonha, querido católico, não é a tua imagem que é exposta não, tá bom? É a da igreja. Você acha que vai sair na mídia os feitos heróicos desses homens aqui, que estão dia e noite se entregando por uma causa nobre? Você acha que a mídia vai explorar mesmo a vida deles? Grande. Você acha que a mídia vai... Mas se eles escorregarem, se eu escorregar, amanhã ele está na mídia. A Igreja Católica. Nós somos a igreja. A igreja é com um pano muito branco, muito branco. Qualquer coisinha mancha pro cara. Apostolado católico. Você quer estudar, não consigo conceber, por exemplo, eu sou católico. Jovem, você é católico. Deixa eu ver teu boletim no final do mês. Deixa eu ver teu boletim. Tudo nota vermelha. Apostolado. Estudante, a gente quer apostolado. Faz vergonha pra gente não. Você é cobrador de ônibus? Uma vez uma cobradora de ônibus, trocadora, entrei no ônibus, dei um bom dia pra ela, falou, pá, ninguém nunca falou isso pra mim. Aqui não. A pessoa joga a moeda em cima de mim e passa na roleta. Ali eu descobri que eu era visto. Apostolado. É dona de casa? És dona de casa? Faz bem aquele arroz com feijão, querido. Faz bem, como se o próprio Cristo fosse comer. Apostolado. Cozinheiro do seminário descascava alho com um terço na mão, assim. Lindo. Às vezes eu não levava o terço, ela levava com cada alho. Cada alho era para Maria. A gente pensou que ela estava chorando de devoção, não, por causa do alho mesmo. És executivo? És médico? Apostolado. Faz bonito lá dentro. Não dá para conceber, por exemplo, você que é católico e faz do teu ambiente de trabalho um ambiente de adultério, por exemplo. Não dá para entender. Cara, fala que tu é outra coisa, mas não fala que é católico não. Faz vergonha pra gente não. 2000 anos, querido, aqui, vermelho. Faz bonito. Vamos fazer bonito, igreja. Deus conta com a gente. O céu inteiro agora olha pra gente com um par de binóculos assim. Façam bonito. Nós fizemos bem o que tínhamos de fazer. Olha, Santa Teresa de Ávila, na Idade Média, gritava. E olha que a Teresa d'Ávila tinha uma voz grossa, né? Cuidado com Teresa d'Ávila, cuidado com a freira. Ela dizia: não emporcalhem a igreja do meu Senhor. Forte, né? Não emporcalhem a igreja. É isso que a gente quer hoje, celebrando Pedro e Paulo, queridos. A gente não quer ficar na imagem deles, não. A gente quer ficar no exemplo. Entendendo? Apostolado. Não dá para conceber, por exemplo, um católico que faz vergonha, por exemplo, nas redes sociais. Eu não consigo, gente. Não consigo. Eu tentei, mas eu não consegui. Não dá. Se no teu ambiente de trabalho você é o que mais fala palavrão, por exemplo, não dá para entender. Não dá. E o nosso time, querido, que camisa que tu veste? Fala que tu é outra coisa. Fala que tu bate tambor, fala que tu toca gaita, que tu toca pandeiro. Mas não fala que você pertence a gente. Porque faz vergonha. Tá entendendo, católico? Apostolado. E agora a gente vai começar a rezar. A gente vai se unir à igreja dos Atos dos Apóstolos. E a igreja do mundo inteiro. De Roma. Agora não mais a Roma de Rômulo e Remo, mas a Roma de Pedro e Paulo e dos apóstolos. O dia do Papa, querido. Obediência à voz desse homem. O mundo está aí, ó, apedrejando hoje Pedro na figura de Papa Bento XVI. Ele não pode falar nada. Que todo mundo se levanta contra ele, está errado. Católico. Não dá para compreender um católico que fala mal do Papa, por exemplo. João Paulo II que era bom, esse daí não dá para entender, queridos. Fala que é outra coisa, fala que tu toca gaita. Não fala que você é católico, não. Aceita, porque ele é regido pelo Espírito Santo. Falar que a igreja errou é falar que Deus errou. E muito cuidado, querido, porque essa igreja não é dele não, tá? Sobre ti eu vou construir a minha igreja. A igreja é dele. Não vamos emporcalhar essa igreja, gente. Juventude, eu conto muito com vocês. Casais, eu conto com vocês. Apostolado de oração, vocês são os principais da igreja. Sabia disso? Nós rezamos.
Quer fazer bonito para a igreja? Quer fazer a diferença? Nós somos a diferença que a igreja espera. Ah, padre, tem muita coisa errada, não dá para ir, nem a missa eu não vou mais, porque tá errado. Eu quando cheguei aqui um ano atrás, o que eu escutei, gente, ali dentro daquele negócio. Ah, mas há muita coisa errada, muita coisa fora do lugar. Sê tu a diferença que esperas da igreja. Que tal se você fosse a diferença, hein? Eu optei por fazer a diferença. Me dá a mão, vamos caminhar juntos, senão eu te deixo para trás. Vamos fazer a diferença. Vamos fazer a diferença, minha gente. Perguntaram a Maria Teresa de Calcutá: o que tem que mudar nessa igreja católica, Maria Teresa? Ela disse: eu e você. Quebrou no meio, não quebrou? A velhinha era fogo. O México era... O que é que tem que mudar na igreja católica, Maria Teresa? Eu e você. Vamos mudar, gente. Quando a gente muda, a igreja muda. Quando você erra, você faz vergonha à igreja. Quando você acerta, és alavanca, joga a igreja para cima. Vamos ficar de pé pra gente rezar? Vamos rezar agora. Agora a gente vai rezar e todas as cadeias se abrem quando a gente tem a verdade. E a verdade não pode ser aprisionada. Diante da verdade, cristão católico, não tenha medo de ninguém, viu? Arque com as consequências da verdade. João Bosco dizia, tá vendo que eu estou citando os santos, né? Porque nos precederam na fé. João Bosco dizia, diante da verdade eu não tenho medo de ninguém. Católico, eu preciso de você lá no teu trabalho, viu? Porque você leva a igreja onde eu não posso levar. Você que trabalha no hospital, querido, eu preciso de você lá. A igreja está precisando. Padre, onde a igreja precisa de mim? Lá onde você trabalha, lá que a igreja precisa de você. Lá está a igreja. Você fica o dia inteiro frente ao computador, a igreja precisa de você ali. Não abre site que você não pode abrir, não. A igreja precisa de você ali. É merendeira da escola? Então faz bonito, faz gostoso, porque é o próprio Cristo que vai experimentar. Você é gari? Varre, querido, mas varre bem, varre bonito, porque é o Cristo quem passa. Não existe nenhum lugar em que eu não possa exercer meu apostolado. Como é que está teu apostolado? O teu apostolado agora é para você. Fecha teus olhos, inclina a cabeça. Eu quero todo mundo rezando aqui. E a gente vai cantar a segunda leitura hoje, as cartas de Paulo. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira não completar, e a fé valeu de quê? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente, querido, você é tudo menos cristão. Faz bonito, querido, a igreja está celebrando de vermelho. A igreja também quer o teu sangue. Não só o sangue dos mártires, não só o sangue dos sacerdotes. O teu sangue entregue dia e noite por uma causa nobre. Entrega a vida por uma causa nobre, cristão católico. Vale a pena salvar tua vida. Vale a pena salvar teu casamento. Teus filhos, vale a pena salvar. Vale a pena salvar a tua profissão, se ela é digna. Vale a pena salvar a tua fé no ambiente tenso que você trabalha. Você é católico, querido, vai bonito. A igreja toda está com você. Nós temos 2000 anos, você não está sozinho. Mesmo entre quatro paredes, você é a igreja. Mesmo debaixo d'água, você é a igreja. Não sou eu que sou a igreja, não é o Papa que é a igreja. Todos somos a igreja. Quer uma igreja melhor, mais bonita? Quer uma igreja mais melhor? Se você a igreja melhor. Vamos cantar? Quem sabe canta, quem não sabe reza comigo. Pensa no teu apostolado agora. Reza o teu apostolado. Senhor, preciso te dizer. É impossível. Que é impossível me esquecer. Eu não estou só nessa batalha. Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Cada nova experiência. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ver. É maior diferença. Maior diferença em mim. Você que tem que matar um leão por dia, igual a mim, reza aí, seus bons combates. Os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não Minha completar, carreira eu não completar. de que valeu tanta De fé? que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não A tua sou. glória, Senhor. Tua glória quero conhecer. Ver a experiência. Ver a experiência Cada dia. de sobreviver. Corpo entregue, sangue derramado.
igreja, segura aí. Igreja é assim, 2 pontos. Igreja, quando você faz tudo que você tem que fazer, ninguém te viu, trabalhou no silêncio, engoliu sapo o dia todo, suor, aquele ambiente tenso de trabalho onde você é a diferença. Você luta cada dia, todo dia. Aí você vai com uma cruz no peito ou terço na mão e você honra aquilo ali, tá? Não é só católico de aparência não, querido. Não é só católico de aparência. Você é católico de aparência, meu querido, aí todo mundo, né? Os que estão no inferno também foram, né? Bota o terço no carro, eu sou católico. Sim, bota o terço no carro, mas tu não reza. Na hora que o teu carro bater e você morrer, o carro vai pro céu. Você vai direto para os infernos. Reza aquilo lá, querido. Terça para rezar. Não adianta ir com medalha de São Bento, nem cruz enorme, se você não faz bonito. É para honrar aquilo ali. Aí você matou um leão por dia, na verdade tenso, você chora para danar, chora. Ninguém te entendeu, ninguém te compreendeu. Melhor ainda, o céu tá te aplaudindo. Aí quando o mundo precisava do teu testemunho, deu testemunho. Aí você bota a cabeça no travesseiro de noite. Ninguém pode pagar a sensação de dever cumprido. Ninguém. Nada paga, queridos. Dinheiro nenhum paga a sensação de dever cumprido. Missão cumprida. Combati o bom combate. Quando você for dormir, reza isso. Se você fez bonito. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora eu só espero, Senhor. Só espero. Faz bonito. Faz bonito. Faz bonito. Porque 2 homens deram a vida. Muitos cristãos deram a vida. Milhões, diz o Apocalipse, uma multidão de mártires. E hoje a igreja quer o teu martírio, a tua fidelidade, a tua oração, o teu joelho, o teu sim, o teu engolir sapos, o teu suor, a tua lágrima. A igreja quer tudo, vem para nós. Sejam bem-vindos à Igreja Católica. Não é fácil não, viu? Você que não está apto ao desafio, volta depois. Você que quer, seja bem-vindo, mas faz bonito, viu? Viver para mim é Cristo, para terminar, reza o teu apostolado, tá bom? Viver para mim é Cristo, para terminar, vamos lá.